Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Trilhas da Luz. Eu sou Elo Compasso, que é quem está lendo o livro Cartas de Cristo para vocês, e a idealizadora desse projeto, que tem como intenção levar conteúdos sobre autoconhecimento, espiritualidade e todo esse mundo místico e espiritual que nos envolve. Se você gosta desses temas, eu te convido para se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, e ativar o sininho para receber todas as notificações assim que tiver um conteúdo novo. E hoje nós vamos dar início à carta 8. Então, antes de começarmos, eu já vou te pedir para deixar o teu like aqui nesse conteúdo. Isso ajuda demais ao YouTube entender que é um conteúdo relevante e a encaminhar para outras pessoas. Então, está preparado para começar a carta 8? Vim novamente a você para falar sobre, tudo maiúsculo agora, a verdadeira natureza da existência. A verdade do ser, tudo maiúsculo, é esta. Você, que acredita somente no mundo material, está vivendo inteiramente no mundo finito, terreno. Está vivendo na dimensão da manifestação de suas crenças. Aqueles cujas percepções espirituais e vidas foram elevadas em suas frequências vibratórias para fundir-se com as frequências espirituais de vibração da dimensão espiritual, podem perceber que vivem em duas dimensões. Eles estão plenamente conscientes desta verdade, vivem segundo essa verdade e evoluem em frequências do ser cada vez mais elevadas. Eles já não estão presos pelas crenças humanas e vivem no entendimento de que estão no infinito, no qual não há limitações. Quanto mais elevadas são as suas frequências vibratórias de consciência, mais conscientes estão de que vivem no infinito e de que só eles mesmos põem limites ao que podem aspirar. Aqueles cujas percepções foram elevadas desse modo, enquanto ainda estão em seus corpos, percebem que há somente uma dimensão do verdadeiro ser individual, entre aspas, e essa dimensão é a atividade da consciência divina, entre aspas. Eles também podem chegar a compreender plenamente que há uma dimensão além, a da consciência universal, na qual o universal reside em perfeito equilíbrio e que não pode ser invadida por ninguém, pois nessa dimensão qualquer individualidade seria imediatamente absorvida pela unidade do ser. Quando uma alma atinge em compreensão e realização o nível mais elevado das frequências vibratórias da consciência, a consciência crística, pode olhar para baixo e contemplar os níveis de vibração que se elevam ou descem até a humanidade na Terra. Ela sabe, com amor e compaixão, que a humanidade está aprisionada nas vibrações inferiores da consciência divina, que estão ocultas no impulso egocêntrico. Esse impulso é totalmente inconsciente da verdade do ser, que é a verdadeira identidade da alma e a verdade terrena do ego. Ele não tem a menor consciência do imenso propósito por trás de sua existência e da missão final que deve empreender. A tarefa da alma recém-nascida é a de experimentar, por meio de seu corpo, a psique e tudo o que essas frequências inferiores têm a oferecer, e de crescer em consequência dos acontecimentos e experiências mentais/emocionais que surgem de seus pensamentos e sentimentos. A alma deve aprender por meio de experiências e erros o estado de consciência que a torna enormemente feliz ou carregada de dor e tristeza,
o que dá início a diversas limitações físicas. O propósito da vida na Terra não é o de descobrir um meio de experimentar alegria e felicidade inalteráveis, ainda que isso seja o desejo de cada alma. Felicidade e alegria sublime dificultariam o progresso da alma em direção às vibrações espirituais superiores da consciência. Finalmente, depois de muitas vidas de altos e baixos, entre aspas, de confortos e infortúnios, a psique despertará para a verdade do seu ser e compreenderá que tem dentro de si mesma o potencial para recorrer à consciência divina, a fim de obter discernimento, entendimento e conhecimento, bem como para elevar as vibrações de sua consciência espiritual às de saúde, bem-estar, proteção, crescimento interior, alimento espiritual e irradiar para os outros a própria natureza da consciência divina. Como disse antes, a consciência é vida, tudo maiúsculo, e a vida é consciência, tudo maiúsculo. Onde há vida, tudo maiúsculo, há consciência, tudo maiúsculo. E onde há consciência, há vida, tudo maiúsculo. Tudo maiúsculo, na existência é definido pelas frequências vibratórias da consciência. A luz, o som, a cor, todos os fenômenos físicos, vivos ou inanimados. Se você pode mudar as frequências vibratórias de alguma coisa, você pode mudar a aparência dela, seja som, cor, gás, líquido ou órgãos físicos. Quando os órgãos físicos apresentam um aspecto de má saúde, é porque as frequências vibratórias normais desse órgão foram reduzidas e a vida, tudo maiúsculo, dentro dele foi diminuída. A ciência apresenta o universo como matéria, entre aspas, que possui consciência, mas a verdade é que o universo é consciência, tudo maiúsculo, que adquiriu a aparência de matéria, entre aspas, como consequência de um declínio para as frequências vibratórias inferiores de consciência. Essa é a verdadeira realidade da existência, nada mais. Toda a sua existência é uma questão de frequências vibratórias. Quanto mais elevadas são as percepções espirituais e a aderência ao pensamento espiritual, mais velozes são as frequências vibratórias pessoais no corpo. A vitalidade eleva-se e a doença, por fim, desaparece. A comunidade científica acredita que você vive inteiramente na dimensão humana, que compreende o sistema solar e as galáxias de estrelas. A ciência acredita que o raciocínio humano é o ponto mais alto de referência inteligente em qualquer momento, tendo evoluído como resposta às mudanças ambientais e às condições climáticas, e que é puramente o produto da atividade cerebral. Segundo a ciência, suas emoções são totalmente reais e válidas. O que se pensa e se sente é indiscutível, e isso constitui a única realidade, entre aspas, da existência. A normalidade é avaliada segundo a média dos pensamentos, ações e respostas ao meio. Isso é percebido como a realidade, entre aspas, humana. Qualquer talento que transcende o rendimento médio, entre aspas, da mente média, entre aspas, é considerado como sendo genial, entre aspas, e originário de poderes mentais pouco usuais. Considera-se que o rendimento abaixo da média, entre aspas, deve-se a atraso mental resultante de alguma causa física, genética, trauma de nascimento, etc. A ciência acredita que a dimensão física é o começo e o final da existência. A ciência é tão contrária a qualquer possibilidade de crenças que possam iludi-la, que aceitará como real, entre aspas, qualquer fenômeno,
com a condição de que possa ser calculado, estimado e provado por instrumentos. Se você pensar a respeito disso cuidadosamente, compreenderá que o que a ciência sustenta como um fato é, na realidade, somente uma crença originada de conclusões tiradas pelo uso de seus 5 sentidos. Assim é com qualquer outro aspecto de sua existência. Em sua dimensão terrena, os fatos acontecem segundo após segundo, mas no momento em que se produzem, se tornam crenças, recordações, e as recordações não são sempre precisas. Quaisquer sentimentos e pensamentos que você tenha sobre o passado não são fatos, mas pontos de vista e crenças, e, portanto, não são fatos nem são a realidade por trás deles. Isso se aplica a todas as facetas da existência. A verdade é, você vive em uma dimensão terrena composta inteiramente por suas crenças, que surgem de suas respostas ao que ocorreu há 100, 1000 ou 10.000 anos. Houve um tempo em que as pessoas acreditavam que a Terra era plana. Portanto, elas pensavam viver em um mundo plano e tinham medo de navegar muito longe, indo de um lado a outro do oceano, pois havia o perigo de cair pela borda do mundo. Para aquelas pessoas, há somente 400 anos, o mundo era plano. Hoje, graças ao conhecimento, o mundo é acessível em todas as direções. As pessoas no passado, como as do presente, dirigiam suas vidas segundo as leis dos antepassados, tudo isso entre aspas, o poder dos ancestrais e outras histórias. Acreditaram nelas de maneira tão intensa que as limitações impostas por aquelas crenças restringiram suas ações e atividades. A dança, por exemplo, era considerada imoral e perversa por certas seitas cristãs, entre aspas. Portanto, esse prazer foi erroneamente negado a muita gente que podia ter vivenciado grande alegria e liberado muita tensão ao dançar. Com a religião se passa o mesmo. As crenças são a própria substância da religião. Elas estão baseadas em acontecimentos antiquíssimos que não são mais do que lendas. As crenças podem ter sido relevantes para a mentalidade geral daqueles tempos, mas há muito se tornaram irrelevantes em um mundo de contínuas mudanças. Ainda assim, elas são estritamente observadas e se converteram em objeto de culto, festividades, celebrações, choro e mais destrutivamente se tornaram a razão pela qual os homens se matam entre si e causam terríveis desgraças às mulheres e crianças. Certas religiões afirmam que Deus está em toda parte e em todas as coisas, isso tudo entre aspas, mas também afirmam de que maneira dogmática que ninguém conhece a mente de Deus, entre aspas, ou as razões pelas quais o povo se mata entre si. Pode ser que isso esteja nos planos de Deus, dizem. Com atitudes mentais compostas de tal conjunto de crenças e lógicas, onde a humanidade pode, no tempo atual, encontrar alguma certeza de beleza, alegria, saúde, bem-estar e amor. As crenças religiosas nos apresentam um Deus, entre aspas, cuja vontade, entre aspas, pode trazer vida e cura, ou morte e destruição. Com tais crenças, a única certeza é a incerteza. Com essas crenças, qualquer doença ou anormalidade pode ser justificada como sendo a vontade de Deus, entre aspas. Porém, são as suas crenças, tudo maiúsculo, que controlam todas as expectativas do que a vida pode trazer para você no futuro. É preferível o agnosticismo saudável, que é um tipo de atitude mental
que aceita que desconhece a natureza de Deus, entre aspas, ou a existência de algum Deus, entre aspas, mas que está aberta à convicção trazida pela iluminação do que as crenças fanáticas de meias verdades ou inverdades. Como é cega a raça humana em geral. As pessoas são como toupeiras vivendo em túneis, convencidas de que são capazes de avaliar, entre aspas, toda a sua existência, usando seus sentidos do ouvir e cheirar, sua limitada visão e tato. Assim, você pode descer na escala das formas de vida e constatar que milhares de espécies vivem vidas inteiramente definidas e delimitadas pelos seus sentimentos. O que elas podem perceber como real, entre aspas, constitui a sua realidade, entre aspas, pessoal, seu mundo particular. Cada camada da existência, experimentada pelas diversas espécies de seres vivos, é diferente de qualquer outra dentro da dimensão terrena. Isso inclui a mente humana, que está literalmente possuída pelas doutrinas e dogmas religiosos e aprisionada em teorias científicas e fórmulas matemáticas. As doutrinas religiosas foram concebidas pelo raciocínio humano em um esforço para explicar os ensinamentos dos mestres espirituais, cujas mentes se moveram além da esfera humana do intelecto, adentrando as esferas celestiais da percepção inspirada na realidade universal. Isso entre aspas e sublinhando. Os conceitos científicos também são produtos dos sentidos humanos, racionalizando e dando nomes aos fenômenos examinados pela visão humana durante a experimentação. Portanto, quando o raciocínio humano é capaz de deixar de lado tais crenças limitadas e elevar-se para entrar em contato com a realidade, entre aspas, que se acha além do raciocínio, da lógica e das mais altas racionalizações humanas, estudo entre aspas, que se denomina conhecimento, entre aspas, a mente entra nas esferas superiores da consciência da vida. Isso tudo maiúsculo e sublinhado. Ela está tomada pela verdade universal, entre aspas, a qual está literalmente além do que a mente humana normal, entre aspas, pode perceber, aceitar ou compreender. A mente humana não pode compreender nenhuma experiência que esteja além dos parâmetros eletromagnéticos da existência terrena e do funcionamento do cérebro, até que a iluminação da consciência divina entre na totalidade do sistema humano de mente, emoções e subconsciência. Momento esse em que a unidade e a harmonia subjacentes são reveladas. Quando percepções espirituais totalmente novas são apresentadas a uma mente que está religiosamente doutrinada, elas são percebidas como se viessem de Satanás, entre aspas, fosse pura loucura ou imaginação. Isso é natural, pois quando as emoções são intensamente despertadas e desafiadas, o que ocorre quando se contradiz profundas crenças, os impulsos magnético-emocionais de ligação-rejeição, entre aspas, próprios do impulso egocêntrico, entram imediatamente em ação. Qualquer tese ou suposição que provoque um agudo mal-estar mental, angústia ou confusão na mente condicionada será recusado instantaneamente por uma barreira de provas, entre aspas, reunidas entre as crenças da mente condicionada para apoiar tal rejeição. Mas as provas são apenas crenças. Isso é um processo emocional mental, totalmente natural dentro da dimensão puramente humana. Portanto, se minha verdade, tudo maiúsculo, é oferecida àqueles cujas atitudes mentais
estão firmemente estabelecidas e condicionadas pelo medo ou fortalecidas pela vontade humana de aderir a tais crenças programadas, é simplesmente natural que a verdade, tudo maiúsculo, desperte emoções indisciplinadas e que seja violentamente recusada e talvez até com virulência. Esta é uma descrição da atividade mental emocional normal dentro da dimensão humana. Não deve ser criticada, uma vez que uma mente condicionada se sente completamente insegura e à deriva, entre aspas, ou num lamaçal, entre aspas, quando é confrontada por um conceito inteiramente novo. Essas metáforas humanas descrevem exatamente o que ocorre quando a mente doutrinada é desafiada por uma percepção completamente nova sobre aquilo que antes ela considerava tão precioso, tão seguro e tão correto. Eu vou parando por aqui. Nós daremos continuidade no próximo episódio. Vamos para a segunda parte dessa carta. Eu desejo a todos ótimas reflexões. Um beijo grande. Eu sou um outro você.